Saudações dermatológicas, aqui o Dr. Tiago Gondim, médico dermatologista, coordenador das pós-graduações CBMS em dermatologia, trazendo a nossa 14ª aula do curso CBMS Hanseníase e Leishmaniose. Então, estamos fazendo a leitura comentada da portaria SCTIE-MS, número 67, de 7 de julho de 2022. Então, vamos à portaria. Hoje iniciaremos com a leitura do teste rápido imunocromatográfico para detecção de anticorpos IgM contra o Mycobacterium leprae. Então, ele diz que os primeiros testes sorológicos para a hanseníase foram descritos na década de 80, após a descoberta do antígeno glicolipídico fenólico 1. Então, nós temos a formação da parede do bacilo, e esse antígeno é um antígeno específico que pode ser quantificado por alguns testes. Então, é um antígeno imunogênico específico do Mycobacterium leprae. Então, desde então, diversas técnicas vêm sendo utilizadas para a detecção de anticorpos anti-PGL1. Então, em contato com o organismo, a bactéria vai providenciar uma recepção imunológica, vai providenciar uma reação. Nessa reação, são criados anticorpos contra os antígenos glicolipídicos fenólicos, que são chamados de anticorpos anti-PGL1. O teste realizado é o ELISA, o teste PHA e o MLPA, além do ML-Flow. Então, o ELISA, o teste de hemaglutinação passiva, o teste de aglutinação por partículas de gelatina e a criação do teste sorológico e testes sorológicos simplificados para uso no campo, como o ML Dipstick e o teste rápido de fluxo lateral, que é o ML Flow, que é o que a gente vai se deter mais firmemente nessa discussão. Então, o PGL1 induz a formação de anticorpos de classe IgG e IgM, cuja pesquisa é o parâmetro sorológico mais padronizado e avaliado na hanseníase. Tem-se demonstrado que a detecção desses anticorpos pode indicar a presença de infecção subclínica. Então, pode identificar a presença de infecção subclínica, visto que o indivíduo pode apenas ter tido contato, e é normal que pacientes de áreas endêmicas tenham positividade para o teste, mesmo não tendo a infecção. Então, apenas tendo o contato com a bactéria, sem que haja a formação da doença, da hanseníase, o teste ele pode sim ser positivo. Daí não ser um teste diagnóstico. É um teste de avaliação de reação do organismo. Uma reação que pode ter sido suficiente para detonar a bactéria, para destruir a bactéria, ou uma reação que pode não ser suficiente.
Então, ele pode indicar a presença de infecção subclínica pelo Mycobacterium leprae ou uma doença ativa, principalmente quando de pacientes da via TH2 que produzem uma grande quantidade de anticorpos contra os antígenos glicolipídicos fenólicos. Então, em indivíduos acometidos pela hanseníase, a titulação de anticorpos séricos se correlaciona com a carga bacilar. Então, isso quer dizer que quanto maior a titulação do ml-flow, ou seja, a detecção de imunoglobulinas G e M, quanto maior essa visualização, maior seria a carga bacilar. Então, desenvolvido em 2003 e utilizado em diversas pesquisas, o ml-flow é um teste imunocromatográfico que detecta anticorpos IgM contra o PGL1 do Mycobacterium leprae, tanto em amostras do soro humano como em sangue total. Então, são produzidos imunoglobulinas M e G, ou seja, imunoglobulinas ligadas à resposta aguda e à resposta crônica, e o ml-flow ele detecta o IgM contra o anti-PGL1. O IgM contra o PGL1. Na realidade, o IgM é o anti-PGL1. Tanto em amostras de soro humano como em sangue total. É um teste rápido de uso individual e de fácil execução que pode ser feito diretamente pelos profissionais de saúde sem haver necessidade de equipamentos laboratoriais. Os reagentes são altamente estáveis e podem ser armazenados em temperatura ambiente. O teste baseia-se na ligação de anticorpos do paciente ao antígeno PGL1. Então, nós vamos ver os anticorpos da classe IgM se ligando ao PGL1, imobilizando em membranas porosas de nitrocelulose, por onde a amostra biológica passará durante a execução do teste. A sorologia anti-PGL1 tem se mostrado útil no monitoramento da eficácia terapêutica. Então, uma das funções desse ml-flow seria o monitoramento da eficácia terapêutica, como marcadores de recidiva. Então, se um determinado paciente está fazendo tratamento e o anti-PGL1 começa a subir, possivelmente pode haver ali uma falha, né, principalmente quando da finalização dessa terapêutica, e pode ter-se início uma recidiva. E para identificar contactantes com maior risco para desenvolver a doença. Então, aqui já duas funções. Útil no monitoramento da eficácia terapêutica e identificar contactantes com maior risco, visto que aquele indivíduo que está produzindo muita IgM possivelmente está tendo muito contato com o bacilo, além de auxiliar na classificação operacional de pacientes para fins de tratamento. Então, os pacientes que são TH1 têm normalmente um ml-flow baixo, uma baixa detecção de anticorpos IgM contra o PGL1. Já os pacientes do TH2, os pacientes virchovianos, os pacientes
dimorfos vichovianos, eles têm maior contato com uma carga bacilar, tem uma carga bacilar maior, logo produzirão mais IgM contra o PGL1. Então, nós temos já como características da sorologia anti-PGL1 do ml-Flow, útil no monitoramento da eficácia terapêutica, identificar contactantes com maior risco, classificação operacional para fins de tratamento, ressaltando que a detecção de anticorpos anti-PGL1 não pode ser utilizada isoladamente como teste de diagnóstico para hanseníase, tendo em vista que indivíduos saudáveis podem apresentar sorologia positiva, ao passo que casos confirmados, especialmente os paus bacilares, podem ter sorologia negativa. Então, a princípio, quando do aparecimento do ml-Flow, até se falou ser um teste diagnóstico para hanseníase. Mas, na realidade, ele é um teste que ajuda a identificar contactantes com maior risco, participa na classificação operacional e é útil no monitoramento de eficácia terapêutica. Por outro lado, o teste apresenta alta sensibilidade para casos multibacilares, visto que com a carga bacilar aumentada, nós teremos casos de grande detecção de IgM pelo ml-Flow, IgM contra o PGL1, IgM contra os antígenos da parede dessa bactéria. Um antígeno específico do Mycobacterium leprae. O que o torna muito útil no diagnóstico diferencial de pacientes com lesões cutâneas numerosas, infiltração difusa da pele e ou extenso comprometimento de nervos periféricos. Em estudos epidemiológicos, demonstrou-se que a soropositividade em indivíduos saudáveis varia significativamente de acordo com o nível da endemicidade da doença. Então, quanto mais se tem situações de endemicidade da doença, mais se tem a positividade em escalas maiores do ml-Flow, com maior percentual de testes positivos na população de áreas endêmicas do que em regiões de baixa endemia. Esse fato deve ser levado em consideração na interpretação de testes positivos em indivíduos sem sinais ou sintomas da hanseníase, inclusive em contatos de casos confirmados, já que essa população é mais exposta à infecção pelo Mycobacterium leprae. Se, por um lado, diversos estudos apontam que contatos soropositivos têm maior risco de adoecimento, outras análises não confirmam essa observação. Então, aqui é uma dúvida que ainda persiste. Boa parte dos trabalhos informa que quanto maior a soropositividade de um contactante, maior seria a suscetibilidade para o desenvolvimento da doença. Então, lembrando mais uma vez que indivíduos positivos podem apenas ter tido contato com o bacilo e indivíduos negativos podem ter a doença. O Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar, no âmbito do seu sistema público de saúde, SUS, um teste rápido para a detecção de anticorpos anti-Mycobacterium leprae, ferramenta auxiliar das ações de controle da hanseníase. O teste rápido deve ser utilizado como ferramenta de apoio, não é uma ferramenta diagnóstica. Então, ferramenta de apoio na avaliação de contatos
indicando o grupo que deve ser monitorado mais de perto, quanto ao surgimento de sinais e sintomas de hanseníase, bem como direcionando o encaminhamento à atenção especializada, para avaliação por especialista em caso de alterações suspeitas inconclusivas. O fluxograma 3 define os critérios de utilização do teste rápido na hanseníase no âmbito do SUS. Embora tenha se constatado que a literatura científica é limitada quanto ao impacto do teste em desfechos clínicos, considera-se razoável pressupor que o aumento na capacidade de diagnósticos terá impacto na redução do diagnóstico tardio e, consequentemente, nas incapacidades físicas e da transmissão de hanseníase no Brasil. Então, o uso do teste rápido no âmbito do SUS está aprovado para uso exclusivo na investigação de contatos de casos confirmados de hanseníase. Então, na realidade, nós não temos, inclusive, autorização do SUS para tentativas diagnósticas ou mesmo para o acompanhamento. Embora tenhamos aqui que o monitoramento da eficácia terapêutica seria uma das indicações e a classificação operacional, mas nós temos aqui autorização de uso pelo SUS para identificar contactantes com maior risco. Um outro teste é o teste PCR, então teste de biologia molecular para a detecção do Mycobacterium leprae em biópsias de pele ou nervo. Então, a reação em cadeia de polimerase é uma técnica laboratorial que permite amplificar fragmentos específicos do DNA. Então, com essa amplificação, nós conseguimos identificar qual seria o micro-organismo. O método utiliza sequências curtas do ácido nucleico, chamado primers. Chamados primers. Então, esses primers são amplificados, que define a proporção do genoma a ser pesquisado. Através de repetidos ciclos de aquecimento e resfriamento da amostra, é possível ativar a enzima polimerase, que induz a contínua replicação de cópias da sequência-alvo, podendo produzir 1 bilhão de cópias em poucas horas. Então, com essa multiplicação, os chamados primers, se tem um quantitativo de amostra de DNA replicado que vai trazer a possibilidade da identificação do Mycobacterium leprae. Então, um dos primeiros estudos que utilizou a técnica de PCR, e na realidade o PCR faz diagnóstico para identificar o bacilo de Hansen, foi publicado no início da década de 1990, por Williams e colaboradores, e demonstraram a identificação de sequências genéticas do Mycobacterium leprae em 99% de casos multibacilares e em 74% dos casos falso-bacilares estudados. Então, com o PCR, em 1990, Williams e colaboradores conseguiram identificar
99% do material genético, em 99% das amostras, o material genético do Mycobacterium leprae. Nos casos paucibacilares, obviamente, esse quantitativo não foi o mesmo, houve uma diminuição. Então, contou-se apenas com 74% de positividade para as amostras pesquisadas, no caso dos paucibacilares. Então, se fez o diagnóstico em 74% das vezes. Além disso, o estudo demonstrou que a positividade do teste diminuía significativamente ao tornar-se negativo após 2 meses da antibiótico terapia. A partir do aprimoramento dessa técnica e do mapeamento genético do Mycobacterium leprae, desafio para identificar o bacilo em infecções subclínicas e nas lesões paucibacilares vem sendo progressivamente superado. A detecção do material genético do Mycobacterium leprae em casos de difícil diagnóstico, como nos pacientes com passinoscopia negativa e histopatologia inconclusiva, vem se afirmando como um método promissor para elucidação diagnóstica e para a detecção precoce de hanseníase. Então, naqueles casos em que temos dificuldades, nós temos também autorização para a utilização do PCR, casos em que a baciloscopia é negativa e que a histopatologia é inconclusiva. O método possibilita replicar exponencialmente concentrações extremamente baixas de uma sequência genética específica, aumentando consequentemente a possibilidade de detecção de sequência-alvo, tanto de forma direta por eletroforese em gel de agarose, como indireta por hibridização de sequências complementares de DNA marcadas por sonda. A escolha do alvo genético certo favorece uma importante melhoria na sensibilidade por meio de identificação de sequências genéticas repetitivas, como a Specific Repetitive Element, RLEP. No entanto, a especificidade é menor e, por isso, a alta sensibilidade deve ser interpretada com cautela, uma vez que sequências homólogas podem estar presentes em outras espécies de micobactéria. O que é que isso quer dizer? Que, apesar de existir uma alta capacidade de detecção desses primers, né, que são multiplicados, que são replicados, algumas vezes essas peças, né, essas sequências genéticas são também comuns a outras micobactérias. Então, o que é que pode acontecer? Pode existir uma positividade para o PCR, só que esse achado não seria de Mycobacterium leprae, e sim de outras micobactérias que teriam sequências semelhantes. Então, a especificidade não é igual à sensibilidade, ela é mais baixa. Então, isso pode gerar falsos positivos. É digno de nota que o diagnóstico baseado em PCR pode não ser possível mesmo em caso de hanseníase confirmado por avaliação clínico-laboratorial, devido à variabilidade das formas clínicas e à baixa carga do Mycobacterium leprae em casos de paucibacilares, que aponta para a necessidade de otimizar ainda mais os métodos moleculares. Há mais de 20 anos, técnicas de PCR convencionais têm sido desenvolvidas para amplificar diferentes alvos do Mycobacterium leprae. Na prática clínica, a aplicação do método tem se limitado a ambientes de pesquisa, principalmente com o desenvolvimento da técnica PCR em tempo real, que ampliou as chances para identificar o bacilo com aumento da sensibilidade e especificidade.
sendo uma ferramenta robusta para o conhecimento de micobactérias e substituindo a técnica convencional. Por meio da portaria que estamos estudando, e pela portaria STIMS número 78 de 31 de dezembro de 2021, o Ministério da Saúde incorporou ao SUS o teste de biologia molecular de reação em cadeia de polimerase em tempo real, para a detecção qualitativa de marcadores genéticos específicos do Mycobacterium leprae, para auxiliar o diagnóstico de hanseníase. O teste, que utiliza material de biópsia de pele ou de nervo, será utilizado na avaliação de contatos no nível de atenção especializada, conforme orientado pelo fluxograma. Então, o teste molecular para a detecção do Mycobacterium leprae, PCR em tempo real, em biópsia de pele ou nervo no âmbito do SUS, está aprovado para uso exclusivo na investigação de contatos de casos confirmados de hanseníase. Então, mais uma vez, nós temos aqui a autorização do auxílio ao diagnóstico de hanseníase, contudo, de forma exclusiva na investigação de contatos de casos confirmados de hanseníase. Então, o próximo ponto são os critérios de inclusão deste protocolo. Então, esse protocolo define as diretrizes terapêuticas para as seguintes situações: casos de hanseníase diagnosticados, de acordo com o item 6.2, que é a definição de caso. Casos que apresentam episódios reacionais durante ou após o tratamento farmacológico da hanseníase. Casos de suspeita de resistência medicamentosa, pacientes com incapacidades físicas decorrentes da hanseníase e condutas voltadas para os contatos de casos confirmados. Já os critérios de exclusão: são excluídos desse protocolo a definição de critérios diagnósticos para os casos raros com apresentações atípicas da doença, assim como a conduta terapêutica para pacientes com intolerância grave ou contraindicação absoluta a todos os medicamentos aprovados. Esses casos devem ser encaminhados para atendimento especializado e distribuídos individualmente com a equipe de profissionais da atenção especializada. Bom, então finalizamos aqui a parte de diagnóstico e vamos passar na nossa aula número 15 para o tratamento farmacológico.